Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico e hoje eu converso com o professor Rodrigo Vidal, do Instituto Federal de São Paulo do Potengi. Obrigado, Rodrigo, pela tua presença. Tudo bom? Tudo em paz. Rodrigo, você estudou aqui na UFRN desde a graduação. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória acadêmica, antes de entrar exatamente no tema que nos reúne hoje, que seria pensar o ensino desde a perspectiva do ensino médio, né? Pois bem, Oscar, eu estava lá em meados do ano de 1996, há um bocado de tempo, e defini ser professor de filosofia, né? Com em torno de 17 anos. Né? E aí entrei em 97, prestei vestibular em 96, entrei em 97 e comecei a cursar a licenciatura, que na época era licenciatura plena, né? Nós não tínhamos ainda... Mas só uma coisa, do nada você pensou, você professor de filosofia ou você teve aula de filosofia? Eu tive aulas de filosofia, isso é importante também. Eu tive aulas de filosofia no primeiro ano do ensino médio com um professor aqui no Floriano Cavalcante, o Floca, né? Eu sou aqui do Mirassol. Eu estudei um ano lá e o professor, de toda maneira, a filosofia me encheu um pouco os olhos. E também porque tive contato com a coleção Os Pensadores, né? Dos pré-socráticos. Que meus pais tinham uma banca de revista aqui no Mirassol e a gente, de toda maneira, tinha acesso a essa coleção da Abril Cultural e eu comecei a me interessar e aí defini que seria professor de filosofia ou tentaria estudar filosofia. É engraçado porque essa coleção Os Pensadores começou no começo da década de 70, me parece. José Américo Mota Peçanha, que era professor de Antiga, dirigiu a coleção e durante muito tempo e ainda hoje, algumas das traduções que aparecem nessa coleção são únicas, né? Permanecem como obras de referência. E eu acho que você tocar nesse ponto é interessante, né? Porque às vezes uma coleção um pouco despretensiosa, como vender em banca de jornal e tal, teve um papel fundamental, né? Pois é, e esse percurso, né, fui entrando no curso, me inteirando, aquela época era uma época difícil, você deve saber disso com certeza. Você não tinha um PET de filosofia, você não tinha um PIBID. Não, era um outro governo. Era um outro governo, uma outra realidade. A universidade ainda com um cara de década de 70, ainda mobília. E a gente teve a oportunidade também, eu acho que isso também tem que ser ressaltado, que tínhamos recém-doutores, né? Você, inclusive, era um desses doutores, Marcos, Juan também, o professor Juan, falecido professor Juan. Então isso também contribuiu porque eram pessoas que chegaram de fora e queriam fazer do Departamento de Filosofia também um espaço de crescimento. Isso é verdade, né? Porque tão logo a gente terminou o curso, e aí já havia pesquisa já no final da década de 90, e a proposta do mestrado, né, que foi uma construção coletiva, difícil, mas a gente conseguiu, né, com as duras penas, e eu ingressei em 2002, nessa segunda turma do mestrado, do programa do PPG-FIL, né? Isso. E aí, dali, assim, a oportunidade de ser bolsista, de continuar a pesquisa em Epicuro, né? Mas também me parece um ponto fundamental também isso, quer dizer, esse empenho por parte dos professores de fazer crescer. Isso não vai alterar absolutamente o salário do professor, mas esse empenho pessoal a gente vê em vários níveis do ensino no Brasil, desde o primário até a universidade. Se não houver um pouco mais do que os compromissos rotineiros, não tem crescimento, né? Esse é um aspecto decisivo, assim, a gente percebia naquela época, como estudantes, que o que estava sendo construído era principalmente para o futuro nosso como estudante, que teríamos a oportunidade de fazer nossas pós-graduações, continuar nossas pesquisas, consolidar, né? E também havia esse desejo de fazer, né? E isso também hoje ainda é muito verdadeiro. Lá no Instituto Federal a gente percebe as pessoas que de fato se dedicam além de uma necessidade de pontuação na sua carreira. O produtivismo, né? Eles vão além disso, né? Às vezes até tem coisas que não vão contar, né? Porque ultrapassam e fazem realmente a diferença. Isso é muito importante. E nós estamos falando de educação básica, né? Mas antes de falar de educação básica, eu te interrompi quando você estava falando do teu mestrado, que por sinal é sobre um autor cujas obras, você tem tradução para o português, mas não é um autor, eu acho que aqui nesse estado, por acaso, há um grande estudioso da obra, né, que é o professor Marcos, mas você se engajou numa pesquisa complicada, né, pela língua, né, a exigência do grego. Como é que foi? Você olhando de longe agora, o que você estava pensando, né, quando você fez isso?
Quando a gente pensa no que a gente faz, ou quando é jovem, né? Ou fez quando é jovem, não é fácil. Porque, de toda maneira, eu me lembro que, sob a orientação do professor Marcos, ele nos colocava, olha, precisa ter o francês, eu já tinha o inglês, e precisa ter o italiano, precisa ter o grego, né? E sofri um pouco com isso, né? Comecei a estudar grego, mas, assim, obviamente, há também uma dificuldade na própria universidade para você ter acesso ao ensino de grego. Marcos cobrava muito isso da gente, o professor Marcos. Acabou se tornando um amigo, porque foi uma pessoa que me acompanhou, veja, de 99 até terminar o doutorado em 2011. Né? Então a gente construiu uma relação de confiança e, assim, muitas cobranças, porque é uma vida que, quando eu me lembro do percurso da filosofia, professor, quando a gente entrou em 97, nós quase não tínhamos carga horária no ensino médio, né? E a gente estava ali apostando numa mudança, né? E essa mudança aconteceu, paulatinamente, né? Não foi uma mudança de uma hora para outra. Quando essa mudança aconteceu, a gente começou a ver uma perspectiva melhor, né? A filosofia está se inserindo dentro do seu local. Mas essa história da pesquisa em Epicuro foi dura, né? Porque... Em uma pesquisa você continua no doutorado, Isso. Também sobre Epicuro, também né? com Epicuro. O mestrado foi em que área? Você foi em Epicuro, mas qual era o tema? Epicuro, eu trabalhei no mestrado, eu aprofundei a possibilidade do conhecimento em Epicuro. Era corpo e conhecimento. E aí a gente percebe que, mesmo tendo restado tão pouca coisa do que se produziu naquela época, na tradição epicurista, você vai ter muita coisa no legado da tradição, mas de Epicuro mesmo pouca coisa. E o pouco que tem, ainda tem gente que desconfia que não seja dele e tal, mas há uma perspectiva de aprofundamento em algumas dimensões. E aí eu trabalhei a questão do conhecimento no mestrado, defendido também no programa de mestrado em filosofia, né, em metafísica, linha de metafísica. Trabalhava o corpo como conhecimento, ou seja, o corpo como receptáculo da percepção da realidade, que é um pouco da teoria do que se atribui a Epicuro como sendo um sensualista. Tem uma discussão muito polêmica sobre isso. E para o doutorado, aí eu tive que, com certeza, ainda avançar mais, que era uma situação de tratar um aspecto que a gente conseguiu ver em Epicuro, que é os corpos como algo que pode representar a própria organização da sociedade. Eu acho que o grande pulo da tese é esse. Tive dificuldade, né, durante a... Como era o título? Eu trabalho como o corpo, de toda maneira, traduz-se, né, na visão corpórea de Epicuro, se traduz numa visão de comunidade, construção da comunidade do jardim. O ápice da tese é isso. Trabalho toda a teoria da percepção de Epicuro, faço uma espécie de revisão disso, e no final eu chego a fazer esse apontamento. Ver o corpo como um símil da É como se nós pensássemos a comunidade, a comunidade como um agregado, um corpo que se compõe, né? E aí, pensando a época que Epicuro vivia, que era uma época de extrema dificuldade em relação a toda a instituição do que estava feito na cultura grega, todo o legado grego estava se dissolvendo, ou já tinha se dissolvido, e entender que salvar um determinado espaço, né, de relações onde a filosofia fosse possível, onde a amizade fosse possível, tudo isso foi considerado dentro dessa perspectiva na tese. Você está falando do próprio jardim, né? Isso. O lugar da filia, portanto, o lugar da filosofia, é isso? Exatamente. A gente discutiu bastante, eu inclusive tive a possibilidade de trazer um debate mais contemporâneo, mas sob a orientação de Marcos, querendo ficar no âmbito da filosofia antiga, a gente não enveredou, por exemplo, sobre a filosofia e a relação com a questão da neurociência, por exemplo. Era uma possibilidade, estava muito sendo discutida à época, e a gente acabou não fazendo indo a esse lugar de discussão. Mas trabalhamos muito a questão do corpo, continuando isso e tentando entender esse corpo como uma compreensão também de lugar, né? Um lugar que pode ser construído por Epicuro, como proposição mesmo. Bom, Rodrigo, você agora está trabalhando no Instituto Federal, já faz, você falou agora... Vai fazer 8 anos. 8 anos já, né? Pois é, como é que está essa experiência aí? A gente conversou um pouco antes sobre essa expansão do Instituto Federal no Estado, no Brasil. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante as pessoas saibam como é que se deu esse processo e o que representa, de fato, a rede de institutos federais para a educação no Brasil. Né?
Oscar, é uma situação assim que, de toda maneira, eu sou muito suspeito para falar, porque sou desse contexto da expansão, de uma das fases da expansão, que foi a que se deu a partir de 2008, 2009. Eu ingressei em 2009. Mas o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, ele tem um papel de protagonismo dentro dessa expansão, porque conseguiu, de fato, fazer todo o processo de adequação, de construção, consolidação dos campos que se propôs, né? Então nós somos hoje 21. Então, porque você sabe que o programa ele está também disponível na internet, portanto chega a pessoas que estão em lugares muito distantes, né? E talvez não sabem a realidade que existe no país, porque também o café é visto fora do país, e também no estado, né? A verdade é que aqui o Instituto Federal teve vários nomes, é uma instituição centenária. E queria que falasse um pouquinho sobre isso, que a fortaleza que é, o que foi o Cefet, a Etferne, escola e o Liceu, né? O Liceu, a história da Escola de Aprendizes e Artífices, né? Isso, tem 100 e poucos anos, né? Tem mais ou menos, quando eu estava entrando, estava fazendo 100 anos, né? Foi até uma coincidência, setembro de 2009 eu entrei e 23 de setembro acho que é a data da instituição. Como eu disse, eu tenho muito orgulho de fazer parte da instituição, apesar de pouco tempo, não é tanto tempo assim, mas vivi muitas coisas dentro e percebo que é uma instituição de referência. Nós tínhamos até 2003, 2004, um decreto presidencial que proibia a construção de novas escolas, né? Isso, com certeza, limitava pensar em expansão. Esse decreto era um decreto... Um decreto presidencial, né? Virou lei. Em que época? Ele está nesse percurso entre o final da década de 90 até o final do mandato de Fernando Henrique Cardoso. Então, no início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele começa a construir uma desconstrução desse decreto, né? E aí esse decreto ele cai, e a partir de 2006 há uma nova fase de expansão. Até então o Rio Grande do Norte só tinha o Natal Central e o campus Mossoró, que é de 94, né? E hoje são 21. E hoje são 21. Então, assim, aos poucos, eu sou da fase que abriram 6, né? Mas em 2006 abriram 3. Aí depois nós tivemos mais 3, e agora mais 3, que é exatamente esse que eu estou inserido, que é o campus São Paulo Potengi, junto com o Ceará Mirim e com o Aretão. E no Brasil, mais ou menos uns 500, 600 institutos? Próximo de mais de 500, entre 540, alguma coisa assim. Conif, que é quem cuida dessa rede, é que tem. Então, assim, hoje é preciso fazer uma defesa, né, de toda essa história, porque alguns campos já se consolidaram. Por exemplo, o que eu entrei em 2009, que foi o campus Paulo dos Ferros, já é um campus consolidado. Você tem estudantes que participam de eventos internacionais de robótica na França, né, em Portugal, então é um campo no México. O pessoal tem conseguido, de toda maneira, inserir. Imagine, no semiárido nordestino, a 400 quilômetros da capital do estado, você ter um campus que leva as pessoas a ter educação de qualidade e a oportunidade de mudar suas histórias, né? Eu digo isso porque eu tive 5 alunos, eu fui coordenador do curso de licenciatura em Química lá, na oportunidade que estava lá, e eu tive 5 alunos que foram contemplados no Ciências Sem Fronteiras, que foram morar 1 ano em Roma, estudando na Universidade de Tor Vergata. E ficaram lá e conheceram, estudaram, pagaram disciplinas, né? Essa é uma realidade que é difícil acreditar, né? Um aluno que estudava no Instituto, lá no campus Paulo dos Ferros, e morava num distrito chamado Vaca Morta. Então, ir para estudar na Universidade de Roma... Eu imagino. Só sendo seminarista para conseguir isso, seria bem mais fácil. Pois é. Mas esse programa agora, o Ciências Sem Fronteiras, eu não sei se já terminou ou foi muito reduzido, né? Mas ela me parecia muito importante na formação, tanto profissional da pessoa, como também pela relação de conhecimento que ele mantém com uma instituição fora do país, outros costumes, outras estratégias também, né? Isso. E isso meio que acabou se fechando, né, agora com esse... Eu não sei como é que está essa realidade, porque eu não tenho mais atuado diretamente em cursos superiores, né? O campus é recente, a gente não tem um curso superior, provavelmente vai ser em matemática, mas então eu tenho perdido um pouco desse contato. Quando eu era coordenador de Química, nós conseguimos levar 5. Podíamos ter levado até mais, né? Eu imagino, inclusive, eu tive estudantes que tiveram a oportunidade de ficar com um vínculo com as instituições e até o vínculo com o setor produtivo lá na Itália, né? Porque foram estudar química e tal. Essa é uma faceta, né?
Outra coisa, eu tive estudantes que eram, assim, parece uma história mentirosa, mas eles eram vigilantes lá na cidade. E, por incrível que pareça, a partir desse processo todo, de vinda de UFESA, que a UFESA também foi para lá, né? Expandiu também de alguma maneira, esse estudante hoje está terminando doutorado na Química. E é servidor aqui da UFRN como técnico administrativo. Então, mudou a vida do... Se não chega o Instituto lá, se não chega a UFESA, a gente não ia ter, de fato, essa Agora, desde essa perspectiva tecnológica, de formação tecnológica, a gente pode pensar, de um modo desavisado, que tem que conhecer técnica, tecnologia, aquele domínio de conhecimento, e é o bastante. Mas me parece que os institutos federais têm uma ideia de uma integração de saberes que acabam evidenciando que mesmo esse tecnólogo também deve possuir certos conhecimentos, uma formação mais humanística. É isso que acontece mesmo? É isso. Nós temos, por exemplo, um componente curricular chamado Filosofia, Ciência e Tecnologia, que eu já lecionei em algumas oportunidades, no curso de técnico de informática e no de edificações. E que, por exemplo, a gente trabalha a questão da técnica a partir de Heidegger, por exemplo, né? Trabalha com Marcuse, trabalha com algumas críticas desse arranjo da lógica. Essa é uma disciplina, uma matéria do ensino médio. Isso, tanto no ensino médio todos. como para quem está fazendo o chamado subsequente, que é quem já tem o ensino médio a fazer só o técnico profissionalizante. A gente trabalha essas questões. Assim, o Instituto ele tem uma preocupação com isso. O PPP, o nosso projeto político-pedagógico, ele vem se consolidando. Ele foi construído nesse período exatamente que eu entrei, em 2008, 2009, se consolidou a partir de 2011, 2012, e vem, de toda maneira, com toda essa perspectiva da formação integral, né? De pensar a relação dos indivíduos dentro do contexto não só daquilo que é a exigência do mundo do trabalho, né? Você não é um indivíduo que está à disposição apenas dos arranjos produtivos do modo de produção capitalista. Como pessoa, há outras facetas, outras dimensões para se desenvolver. E aí nós temos filosofia, história, essas disciplinas que conversam, porque nós trabalhamos com núcleos. Você tem um núcleo da formação geral do ensino médio, um chamado núcleo estruturante, você tem um núcleo específico, um núcleo tecnológico da área de formação, por exemplo. Lá nós temos curso de meio ambiente e edificações. Então você vai ter as disciplinas... Isso seriam cursos técnicos? São cursos técnicos. Edificações e meio ambiente. E meio ambiente, cursos técnicos, de nível médio. Mas é interessante, porque essas duas formações, só pelo nome já parece que demandam, inclusive, uma formação mais humanística, no sentido... Isso. Que é a relação com o meio ambiente, com a natureza, com a terra, e também para o lado de edificações, né? O que significa construir. Porque você falou em Heidegger, essas coisas são muito... O que é habitar, né? De toda maneira, toda habitação é um conceito é um projeto de vida, né? A gente tem trabalhado isso lá. Nessa oportunidade que eu lecionei Filosofia, Ciência e Tecnologia, eu tratei dos impactos de pensar a cidade sustentável, porque... A perspectiva não é só formar o sujeito que vai para o mercado de trabalho, né? É trabalhar os problemas do mundo contemporâneo, e a filosofia, de toda maneira, ajuda nesse momento de aprofundar essas questões. Eu concordo, entendo, mas a impressão que a gente tem é que agora mesmo, diante das reformas que foram feitas no ensino médio, os institutos federais são como uma espécie assim, de bolha, né? Até que ponto... essa reforma no ensino médio não vai alterar também essa dinâmica de ensino que vocês têm implantado desde 2008, mais ou menos? Isso. Realmente esse é um momento de profunda reflexão e um pouco de aflição também, né? Como eu disse, o Núcleo Central Estruturante de Filosofia e das outras áreas, porque o Instituto ele trabalha também com todas as áreas de formação do ensino médio, elas existem com um Núcleo Central Estruturante, que chama-se NCE. Nesses NCEs, todos os professores estão lá, né, daquela área, e no caso de filosofia é exatamente isso que acontece. E nós temos discutido muito se nós vamos continuar com essa configuração. Internamente, nós temos nos debatido com essa questão, e a partir da fala do pró-reitor e da própria, a gente chama de diretoria pedagógica ligada à pró-reitoria de ensino, há uma tendência de que tenhamos, sim, uma configuração, se não igual a que a gente já tem, mas muito parecida. Porque o Instituto ele já garante o itinerário formativo dos indivíduos, ele já garante a questão mesmo de ser uma oferta que necessariamente não é ensino médio, né, ensino médio integrado. Então a gente tem uma proposta de currículo integrado que é exatamente a formação técnica, né, e tecnológica. Então nisso a gente tem algumas situações em que
pode ser que esse arranjo não nos pegue, mas ainda está no campo das disputas, né? Uhum. Essa disciplina ou matéria, por exemplo, a filosofia, ciência e tecnologia, já é uma tentativa dessa integração de levar a filosofia para dentro de uma formação mais técnica, né? Isso. Há outras denominações para outras áreas. Né? Sociologia vai ter alguma coisa, sociologia do trabalho, sociologia e a parte que mexe com o meio ambiente, por exemplo. Então, esses arranjos já existem porque, como eu estava dizendo, nós temos 3 núcleos. Um núcleo que conversa com a formação do ensino médio, fundamental assim. Um núcleo que trata com a formação técnica e um núcleo que é articulador, ele articula. Então, algumas dessas disciplinas de filosofia estão dentro desse contexto da articulação. Funciona. É um arranjo que também para nós é recente. Vamos dizer que isso entrou em vigor a partir de 2012. As primeiras turmas estão começando a sair agora com essa configuração de currículo novo, né? E aí já temos uma proposta de mudança para 18, 19 a ser construída, né? Por causa das mudanças do ensino médio. Sim. Ou seja, basicamente entender como é que esse conteúdo filosófico se faria presente, né? Isso. A gente tem uma dificuldade, Oscar, e eu particularmente ainda não me inteirei, sim, sou muito sério dizer isso, sobre como é que está essa construção de uma base nacional comum, que parece uma coisa misteriosa, que ninguém consegue... Traga a base que a gente vai discutir a base, mas a gente não teve acesso ainda, de toda maneira, a esse contexto do texto. Eu acho que a grande confusão, assim, de um professor até para o aluno, é porque mal se tinha implantado, digamos assim, a filosofia como uma disciplina obrigatória, que foi um decreto de 2008. De 8 ainda era Lula, né? 2008. Ou seja, menos de 10 anos atrás, né? E agora já se fez uma reforma novamente, já foi aprovada, né, há pouco tempo, e tudo muito rápido, né? Dá a impressão que a gente não teve um debate, não sei se esse debate chegou até vocês, por exemplo, né? Se você está dizendo que não tem muito conhecimento do que está sendo feito, provavelmente antes também não teve esse... Olha, para você ver, a partir de 2011 nós discutimos esse arranjo a partir do decreto de 2008, porque Sim. ele tinha uma obrigatoriedade a partir de 12, todos os ciclos do ensino médio ter filosofia. Então nós discutimos isso no nível de NCE, nos arranjamos, construímos as propostas das emendas, pensamos em bibliografia, pensamos em disciplinas, construímos, né? Bom, nós começamos a vigorar esse conteúdo a partir de 2012, veja. Estamos em 2017 em 2016 já mudou. E já há uma mudança, né? Já há uma mudança proposta. E realmente não houve tempo para se consolidar. Eu fico desconfiado que não vai ser tão fácil qualquer mudança. Primeiro que não é de fato fácil uma mudança desse porte dentro da estrutura do ensino médio, né? Então quando você começa a se aproximar do objetivo, já mudou de novo. Então realmente é confuso, né? Como é que... Oscar, eu fico pensando que nós temos lá uma estrutura de um campus, como o IFRN, que oferta, além de ensino médio, nós ofertamos ensino superior, só curso técnico de nível médio, sem a parte do ensino médio, pós-graduação, nós ofertamos tudo. Mas eu fico imaginando que somos 60 professores, tá? No estado? Não digo não, 60 por unidade. Ah, tá. Em média é isso, essas unidades como áreas. São Paulo Potengi tem 60. Você imagina aí como é que você faz isso numa escola do estado ou do município, principalmente do estado que são responsáveis pelo ensino médio, com um corpo muito menor. Como é que você vai fazer esse itinerário formativo, onde o aluno vai construir uma formação a parte mais humanística, ou mais tecnológica, ou mais de exatas? Eu não sei, cara, entendeu? De toda maneira, lá já é difícil. E veja, você está falando de um corpo docente realmente capacitado, qualificado. Eu imagino que o IFERN hoje deve estar fazendo concurso para professores já doutores, né? Na sua maioria, não imagina. Não é uma exigência, porque a lei nós somos da educação básica, né? BTT, sim, mas os caras já chegam, os profissionais já justamente, chegam. Então significa que você já tem uma formação mais ampla, tem um contato com a universidade mais prolongado, mas no caso de tantas cidades pequenas que temos por aí, que o professor às vezes de filosofia nem é da área, tenta quebrar um galho, né? E coisas desse tipo, a dificuldade que deve ser realmente digerir essa mudança toda e implementá-la, né? Quer dizer, parece algo impossível, de fato. Eu acho algo muito difícil. Você pensar, por exemplo, em áreas que têm grandes cargas horárias, né? Então, latifúndio didático-pedagógico, que a gente chama da área de matemática e língua portuguesa. O Brasil tem dificuldades enormes com matemática e ciências, de modo geral, e principalmente em língua portuguesa. Então, como é que você quer trabalhar dentro desse contexto,
as especificidades locais. São desses locais, eu estou falando aqui, do Brasil profundo, né? Você vai ter pessoas para lecionar essas disciplinas como? Você não tem um professor de matemática lecionando matemática. Você não tem um professor de língua portuguesa lecionando língua portuguesa, né? Então, nós temos, acho que, muita dificuldade para colocar isso no futuro, ou em um tempo curto ou médio prazo. Eu não acredito que essa reforma ela se consolide assim tão rapidamente, porque é preciso mudar alguma coisa da estrutura também, né? Não é só a proposta do ensino médio. Como é que ele se consolidaria na prática? Quais são as condições objetivas para aquilo acontecer numa escola em tempo integral? Nós temos uma estrutura... Essa faz parte da reforma também, né? Mas é a partir de 2019? Pois é. Nós temos uma estrutura de vestiários, uma estrutura de equipamento público. De equipamento público, você não encontra equipamento público igual aquele. E restaurantes também. Você tem toda uma estrutura, tem programas de alimentação, programas de transporte, e você não consegue fazer tempo integral. Como é que as escolas, com financiamento do Estado, vai conseguir fazer? É muito complicado. Eu também não sei como. Mas, Rodrigo, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, rápido. E a gente tinha tanto para continuar conversando sobre a situação do ensino médio e da filosofia nesse contexto. De qualquer forma, muito obrigado pela tua presença. Quer falar alguma coisa para te Eu agradeço o convite, né? De toda maneira, como eu disse a você, está fazendo 20 anos que eu entrei na filosofia, e essa oportunidade de falar um pouco da história, que o departamento tem uma história, né? Você tem uma história, os professores que acompanharam a minha formação também, com certeza consolidaram a filosofia no Estado, que a gente precisa, de toda maneira, estar mais perto da universidade. Do Instituto Federal, acho que precisa estar mais perto. Vamos tentar estabelecer pontes. Porque estamos na prática do ensino, né? Do ensino médio, e aqui nós estamos formando professores, né? Tá bom. Rodrigo, obrigado. Você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.